Vocês já estão vendo a minha tela, gente? Sim. Então tá bom. Muito bem. Então a aula de hoje é uma continuação da outra aula, né, anterior, que é sobre interações interespecíficas, mas a aula de hoje é focada na relação consumidor-recurso. A gente vai ver que tem alguns desdobramentos dela e que fazem sentido ao longo do nosso curso que a gente tem aprendido, né? Se a gente pensar nos sistemas biológicos, a gente continua nessa interação entre população e comunidades. Comunidades é o conjunto de populações de diferentes espécies no ambiente, né? E a população é o número de indivíduos de uma determinada espécie. A gente está nessa interface porque a gente está trabalhando com interações entre populações, tá? Essas interações, então, entre espécies, elas são classificadas aí de acordo com a causa e efeito que uma espécie tem sobre a outra. A gente viu essa tabela na aula anterior, e na aula de hoje a gente vai focar nessa interação consumidor-recurso. E essa interação consumidor-recurso, né, tem alguns fundamentos. Então, todos os organismos são fotossintetizantes. Não fotossintetizantes precisam comer e correm o risco de serem consumidos. Então, a gente tem, né, ao longo da trajetória aí, a formação das cadeias alimentares. Então, esse tipo de interação consumidor-recurso é aquele tipo de interação que organiza as comunidades biológicas nessas cadeias alimentares e que, então, está relacionado com o ciclo de energia dentre os indivíduos no ecossistema, né? Então, a gente tem o grupo dos produtores, que está fazendo fotossíntese, né, grupos de fotossintetizantes, as plantas verdes, e a transferência de energia entre recurso consumidor primário, entre consumidor primário que vira recurso do consumidor secundário, entre consumidor secundário que vira recurso do consumidor terciário. Então, essas relações todas são as chamadas de consumidor-recurso. E as populações, elas são controladas tanto pelos recursos como pelos seus consumidores. E a gente tem, né, ao longo da dinâmica populacional, como a gente estudou na aula de dinâmica de populações, algumas dessas interações que são promovidas, né, o número populacional ele é alterado de acordo com a quantidade de alimento, ou seja, a quantidade de recurso disponível, e também a taxa de predação a que aquela população está sujeita, né? E como consumidores, a gente tem classificação de alguns grupos. Os predadores, eles capturam e consomem indivíduos, né, removendo-os da população de presas. Ou seja, ela está comendo o sofá aqui, gente. Ou seja, eles ganham nutrientes para sua sobrevivência e reprodução às custas da vida de outro organismo, né, que eles estão então matando e utilizando como recurso, tá? No caso dos parasitas, eles também consomem presas, mas eles consomem somente partes da presa e ela continua viva, né? Que é chamada então de hospedeiro. Existem parasitas externos ou internos, os ecto e endoparasitas, né? Então aqui um ectoparasita, um carrapato de superfície sugando sangue, que é parte da presa, né, do hospedeiro, e aqui um endoparasita, um trypanosoma, né, que também está se alocando ali, utilizando recursos do hospedeiro, mas internamente. Então, essas daqui são hemácias do sangue, né? Então, ele está circulante dentro do sangue do hospedeiro. E os parasitas, eles afetam negativamente o hospedeiro, mas não removem da população, né? Então, a gente tem aí, ou mantém, através dessa interação, o recurso vivo, né? Existe um termo chamado de parasitoide para determinar alguns dos consumidores, que é um termo bem específico, então aplicado a espécies de vespas e de moscas, né? Algumas vespinhas e algumas moscas, que a gente chama até de parasitoides, inclusive, que as larvas dessas vespas, dessas moscas, elas consomem os tecidos vivos de hospedeiros, né? Os hospedeiros geralmente são lagartas, como essa daqui, lagartas de mariposa ou de borboletas. Essa daqui é uma vespinha parasitoide que está ovipondo, né?
fazendo a oviposição, põe os ovinhos dentro do indivíduo vivo, né? E é rapidinho isso daqui, assim, demora 3, 4 segundos, ela pousa e injeta o ovo dela, né? Desse ovo, né, eclode uma larva, e essa larvinha vai se alimentando dessa lagarta, a larvinha de mariposa, de vespa, né, vai se alimentando dentro dessa larva ao longo do seu crescimento, né, e essa larva continua se alimentando, é mantida viva. Quando a vespinha, ela empupa e está prestes a eclodir como adulta, né, como um indivíduo como esse daqui, aí ocorre a morte desse hospedeiro. Então, os parasitoides, eles mantêm vivos os hospedeiros enquanto eles estão se alimentando e se desenvolvendo. Quando eles já estão na fase de pré-emergência ou de emergência para adulto, eles matam, né? Na verdade, o hospedeiro acaba morrendo e esses indivíduos, eles nascem. Então, a gente tem uma combinação aí de aspectos de parasita, porque utilizam do recurso do hospedeiro enquanto ele ainda está vivo, e também de predadores, porque ao final, né, ocorre a morte desse hospedeiro quando esses indivíduos nascem. Os consumidores também podem ser classificados como herbívoros, nesse caso, quando eles comem toda a planta, também são predadores, né? E quando eles consomem parte da planta, eles são chamados de parasitas, embora seja um pouco diferente daquele termo parasita que a gente usa para parasitas animais, né? De um modo geral, tá? Os animais, eles consomem partes da planta somente, não a planta inteira. Os detritívoros, eles consomem matéria orgânica morta, restos e excretas de outras espécies. Nesse caso em específico, né, é um tipo de consumidor que não afeta diretamente a população dos recursos. Por quê? Ele já vai consumir o recurso, né, ou aquele indivíduo que está morto, ou os restos daquele indivíduo, ou mesmo as excretas daqueles indivíduos. Então, é uma interação mais comensal. A gente classifica consumidores detritívoros, né, mas a gente não tem aí um índice negativo para a espécie recurso, porque o indivíduo já está morto, ou então são só fezes, né, daquele indivíduo. E é benéfico, claro, para o indivíduo detritívoro. Então, são organismos importantes na ciclagem de nutrientes do ecossistema, eles vão fazer, de um modo geral, a remineralização dos compostos orgânicos, né? Então, a gente tem aqui exemplos como fungos, que vão atuar na decomposição de matéria orgânica vegetal, minhocas que também vão atuar, né, nessa ciclagem de nutrientes, devolvendo aí elementos minerais para o solo, e até os abutres aqui que vão consumir carcaças, restos de animais mortos. Vejam que mesmo nessa relação, né, em que um animal consome outro, ele já vai consumir o outro animal morto, né? Então é uma interação mais comensal do que propriamente uma relação consumidor-recurso. Existem, claro, adaptações para consumir alimento, então para conseguir os recursos e também para não ser consumido, né? Então existem adaptações das presas, né, para que elas consigam seus recursos próprios, mas que também para elas que elas não virem recursos de outras espécies. Gente, só um minuto. Voltei. E é importante, né, contando com essas adaptações, que a gente consiga entender um pouco do sistema de relação entre consumidor e recurso. Então, nessa foto que eu pergunto para vocês assim, por que esse pássaro escolheu estes frutos em específico para se alimentar? Porque esses frutos vão maximizar suas necessidades calóricas, porque será adquirido um nutriente-chave. Então, nesse fruto, que parece aí, lembra um guaraná, tem um nutriente importante para o desenvolvimento desse pássaro. Ou porque ele está evitando forragear em áreas em que seus predadores são mais numerosos. Então, a gente tem aí algumas perguntas que a gente faz ao longo do estudo
da dinâmica de interações entre consumidores e recursos, né? Quando o animal vai forragear, ou seja, vai buscar o seu recurso, o seu alimento, né? O termo forragear, ele engloba tanto a procura como o próprio ato de se alimentar em si, e também, né, por que que eles escolhem ou como eles escolhem esse alimento. Então, existem algumas decisões que o animal, o organismo, tem que tomar para comer ou não comer determinado alimento. Então, quando o animal vai se alimentar, ele tem que tomar essas decisões, né? Comer ou não comer. Onde procurar a comida, né? A gente, por exemplo, quando está com fome ou está pensando em comer alguma coisa, a gente vai e abre a geladeira, né? Mas onde que os animais vão procurar o alimento se eles estão sentindo fome, né? A que horas do dia eles vão fazer isso? Ou eles vão fazer à noite? Tem gente que tem um hábito alimentar noturno, por exemplo, né? Que, nossa, escurece, daí quer comer o tempo inteiro. E qual presa, né? A decisão de consumir aquele organismo, aquela presa mais nutritiva, né? Ou aquela mais calórica. Então, são decisões que os animais têm que se perguntar, né? Ou têm que fazer ao tempo inteiro. Não que eles se perguntem, mas são escolhas que eles devem fazer o tempo inteiro. Quanto tempo gastar processando a presa encontrada? Então, a gente tem o processamento da busca, né? Então, isso envolve a busca do alimento. Quando o animal encontra o alimento, quanto tempo ele vai demorar para mastigar aquele alimento, para conseguir digerir aquele alimento, quanto de nutriente esse alimento vai fornecer. Existe, claro, uma teoria da otimização. Então, nessa teoria, né, os animais eles vão analisar cada uma das decisões em termos de contribuição para o seu valor adaptativo. Isso significa o quê, né? Se a gente voltar lá na nossa aula de organismos, o valor adaptativo está relacionado com a aquisição de nutrientes ou de energia para alocar na sobrevivência, no crescimento e na reprodução. E nesse caso, então, a teoria ótima é de que esses animais vão conseguir alimentos para alocar, né, aumentando o seu valor adaptativo, ou seja, a sua resposta em alocação de energia para sobrevivência e ou reprodução. E em que tipo de presa investir? Então, no forrageamento ótimo, que também é uma teoria, né, o melhor custo-benefício em termos energéticos. Veja que a gente tem, né, ao longo desse forrageamento, ou seja, dessa busca aí, da próprio ato de alimentar em si, alguns custos e alguns benefícios. O custo de procurar o alimento, de manipular o alimento, ou seja, perseguir, muitas vezes então envolve perseguição, dominação, a própria ingestão e digestão daquele recurso, né? E depois de feito isso, né, de encontrado e manipulado, a gente tem a assimilação de energia e de nutrientes. Gente, só mais um minuto. E essa assimilação de energia e nutrientes tem que ter um benefício maior, né, ou uma quantidade energética maior do que aquela energia que o organismo utilizou procurando e manipulando o alimento, né? E nessa teoria, então, de otimização, os custos estão envolvidos com a energia gasta no tempo e para encontrar a presa e para manipular, né, e os benefícios no teor calórico. Vejam nesse exemplo aqui, né? Então a gente tem fenótipos de uma espécie numa população, fenótipos W, X, Y e Z. E aqui a gente tem, né, os custos e benefícios no eixo Y. Vejam que a curva de benefícios está assim e a de custos, né, subindo aqui. Um indivíduo do fenótipo W, ele tem um custo relativamente baixo para manipular, para conseguir esse alimento, mas também tem um benefício relativamente baixo, né? Já no outro extremo, a gente tem os indivíduos do fenótipo Z, que tem um benefício menor do que um custo, né? Envolvido na manipulação,
na aquisição dessa energia. Então, para ser adaptativo, a gente tem que ter benefícios, né? Ou o valor de benefícios maior do que o valor de custos. Nesse caso aqui, né, esses indivíduos, se só existisse essa relação ecológica na natureza, eles iriam sumir, né, ou eles não iriam ser selecionados ao longo do tempo, porque eles iam gastar mais energia procurando alimento do que aquele alimento iria suprir as demandas energéticas, né? Por outro lado, os indivíduos X, né, que gastam um pouco mais de energia para procurar, mas tem um benefício muito maior, né? Então, uma relação de benefício muito maior do que o custo empregado, o ganho é maior, eles iriam prevalecer e iriam aumentar em número na população. Mas o animal, ele se comporta de maneira ótima, né, maximizando o seu valor adaptativo. Então, nesse caso específico, né, indivíduos Z, eles não iam empregar tempo procurando esse alimento, porque adaptativamente ele ia gastar muita energia para conseguir pouco retorno, né? E isso inviabilizaria a sua vida, tá? Então, como escolher um ótimo alimento? Tem um exemplo bem legal que é do forrajamento dos ostraceiros, né? O ostraceiro é um nome desses pássaros aqui que consomem ostras, mariscos, né? Aqui, ó. Esse pássaro aqui, né? Um exemplo do livro do Alcock, de Comportamento Animal, de 2009. Então, a hipótese inicial, né? A maximização calórica. Então, caloria obtida por unidade de tempo gasto. Quanto maior o marisco, maior o ganho. Então, se esses animais, né, que caçam mariscos ou que consomem mariscos, se eles conseguissem mariscos grandes, eles iam ter bastante energia, eles iam ter um benefício mais elevado do que se eles conseguissem mariscos pequenos. Vejam, né, nesses dois gráficos. No primeiro aqui, ó, a frequência, né, ou percentual de tamanhos de mariscos encontrados no costão rochoso, tá? Então, a gente tem mariscos bem pequenininhos, né, e eles são distribuídos aí ao longo de um padrão de 60 milímetros, tá? 6 centímetros. A gente tem essa distribuição, né? E temos bastante mariscos pequenos, outros mariscos maiores, né? Quando a gente vai analisar os mariscos que são selecionados para que esses indivíduos consumam, a gente tem uma relação, né, de mariscos que variam aí em tamanho de 30 a 45 milímetros. Eles não são os maiores, né, e nem os mais abundantes, se for ver, e nem os menores. E por que que isso acontece, né? Por que que esses pássaros, eles preferem consumir essa faixa de tamanho de mariscos, mesmo sendo uma faixa não tão abundante frente aí à variedade que se encontra na natureza? Bom, a hipótese é de que a vantagem dos grandes mariscos, ela é reduzida porque alguns deles não podem ser abertos completamente. Ou seja, né, a energia que o indivíduo vai gastar para conseguir abrir o marisco e não vai conseguir abrir ele completamente, porque a musculatura dele, por exemplo, é mais forte, né? Reduz o valor médio que essas presas têm como um todo, ou seja, reduz o benefício calórico, né, em número de calorias que aquele marisco maior ia ter para o pássaro. Muitos mariscos grandes não são nem atacados porque eles estão encobertos com cracas, né? O que os torna impossíveis de abrir. Então, quanto maior o marisco, maior a chance dele estar incrustado com craca. Isso daqui é uma craca, né, para vocês verem. Então, mariscos aqui que vão crescendo, né? E quanto maior for a superfície da concha do marisco, mais a probabilidade, ou maior a probabilidade dessas cracas se incrustarem aqui, né? E com as cracas incrustadas na concha dos mariscos, os pássaros eles não têm habilidade de abrir essas conchas com essas cracas incrustadas. Então, quanto maior a concha, maior a probabilidade dessa concha estar incrustada, né? E menor é a probabilidade, então, dos ostraceiros escolherem esses mariscos. Então, isso explica, em parte, aí, né, por que que os mariscos maiores, eles são deixados de lado, mesmo sendo altamente calóricos, né?
É claro que a gente tem críticas a essa teoria. Então, nem sempre os animais buscam comida do modo mais eficiente possível. E por que que isso acontece, né? Se a gente pensar assim, por que que o animal ele não vai procurar otimizar e ser eficiente na sua busca por alimento? Porque muitas vezes é necessário incluir outras variáveis do meio, né? Então, a pressão por predadores, por exemplo, né? Então, se tem muitos predadores naquela área que tem o alimento preferido do animal, ele vai deixar de consumir aquele alimento porque o risco dele ser predado é maior e deve ser levado em consideração para a sua sobrevivência. Então, não adianta ele conseguir um recurso ótimo, né, que supre suas necessidades de sobrevivência, se ele tem um risco igual de morrer predado, né? E para exemplificar isso, a gente tem esse exemplo de 2007 dos dugongos, né? Dugongos são esses peixes aqui. Na verdade, não são peixes, né? São peixes-boi marinhos, né? Uma espécie de peixe-boi marinho, também chamada de vaca marinha, né? Peixe-boi, então, não é só um mamífero de água doce, também ocorrem algumas espécies no mar, e essa daqui é uma espécie de peixe-boi do mar. Então, esses peixes-bois, eles forrageiam plantas marinhas, macrófitas aquáticas, né? Enquanto tentam escapar dos tubarões-tigre. Então, esses daqui, que são os tubarões-tigre, são os predadores dos dugongos, né? Dos peixes-boi. Vejam, então o peixe-boi, ele vai pastar, literalmente, no fundo do mar, né, no assoalho, e vai consumir as plantas que estão aqui no assoalho, enquanto eles tentam escapar dos tubarões, que são os seus predadores. Então, eles usam duas técnicas para fazer esse consumo, esse forrageamento. Eles retiram as plantas pastando, como fazem os grandes herbívoros, então eles consomem só a superfície, as folhas que estão ali por fora, né? Ou então eles escavam, retiram a planta com raiz e tudo e consomem, né, as raízes juntos, os rizomas dessas plantas, que são mais nutritivos, né? Então, na maioria das vezes, eles usam essa segunda técnica que escava o substrato, extrai a planta com raiz e tudo, porque a raiz, né, o rizoma fornece uma quantidade de calorias maior por unidade de tempo em que ele está forrageando. Por outro lado, quando esses indivíduos, né, eles estão fazendo essa escavação, eles ficam com a cabeça inserida no substrato, né, na areia. E isso prejudica muito a sua vigília, né, o momento em que eles estão procurando alimento, eles não estão observando se estão sendo observados por predadores, né? Então, eles não estão conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Logo, em uma área em que tem muitos tubarões, né, do tipo tubarão-tigre, que é o predador, o tempo que esses indivíduos passam escavando é menor do que em áreas com menos tubarões circulando. Então, áreas do mar, né, em que tem menos tubarões ou uma chance de ataque de tubarão menor, né, os dugongos, os peixes-boi, eles acabam escavando, tendo esse comportamento de conseguir um melhor alimento ali por unidade de tempo. Mas em áreas em que a pressão de predação é maior, tem maior número de predadores circulando, eles preferem pastar as folhas por cima, mesmo que isso não tenha um recurso energético mais adequado, justamente para evitar de serem predados, né? Então, eles usam menos essa técnica onde os tubarões tigre são mais comuns, tá? E com relação a presas e suas adaptações, né? Claro que a gente está numa interface evolutiva de relações entre espécies. E tanto as presas como os predadores, eles vão possuindo adaptações, né? Tem essa questão sobre um organismo morto não passa seus genes adiante, né? E essa charge que é sobre canibalismo do Wikiterms, né? Que é o programa de divulgação científica de cupins da UFBC. Então tem assim, ó, poxa, morreu, o que faremos com o corpo agora? O irmãozinho dele pergunta, né? Aí o outro fala assim, não sei você, mas eu estou faminto. Então, canibalismo, por exemplo, é uma adaptação evolutiva em determinadas espécies para manter
o recurso que foi adquirido, né, e que está ali na população, para que ele não se dissipe para o ambiente, não seja perdido. Então, um dos grandes desafios que um organismo enfrenta é se manter vivo, né, o tempo suficiente para atingir o estágio reprodutivo. E os consumidores, eles são bem preparados para encontrar sua comida, as presas, né? Isso envolve aí uma pressão de seleção intensa sobre essas presas. E as presas, né, como resposta, elas desenvolvem ou atributos são selecionados ao longo do tempo para que elas consigam escapar de seus predadores. Então existe, né, aquela tal história de briga de rato e gato, né? Então, o Tom e Jerry lá, eles precisam sempre estar buscando alternativas para conseguir burlar o sistema do outro, né? Um para não virar alimento e o outro para conseguir se alimentar. E isso gera, então, né, essa pressão seletiva sobre esses consumidores que cada vez aperfeiçoam mais os seus métodos, os seus atributos para conseguir as presas. Então, aqui um exemplo de um predador de topo, né? O desenvolvimento ao longo dos anos desse formato de fuço, né? O tubarão-martelo, que tem as duas narinas, né? Uma em cada ponta desse jeito, isso porque permite a esses animais ampliarem mais a zona de rastreamento de presas, né? Então, eles conseguem ampliar a área de detecção de odores, por exemplo, na água, né? Então, só para exemplificar como predadores, eles, ao longo do tempo, também sofrem pressões evolutivas para conseguirem se aprimorar e caçarem as presas com sucesso, né? E os recursos, de novo, né, vão tentar escapar da predação. E para fazer isso, né, eles se utilizam de várias estratégias. Por exemplo, coloração críptica, né? Críptico quer dizer escondido, cripta, né, de viver escondido. Então, a camuflagem, que combina a cor padrão com o ambiente, né? Então, muitos organismos, eles se camuflam no ambiente, né? Então, eles imitam, assim, como esperanças, gafanhotos, né? Eles imitam folhas, ou então aqui, ó, uma cigarra que tem uma coloração, um padrão de coloração que imita bastante ou se camufla aí no tronco da árvore, né? Um sapo aqui, um caranguejo aqui na areia, né? Ou mesmo ovos, tá, gente? Que não são nem organismos, né? Mas a casca do ovo, ela é toda pintadinha assim, justamente para destoar, né? E para, na verdade, mimetizar, para se camuflar no ambiente em que ocorre, né? Para evitar a predação. Existe outro tipo de coloração que é a disruptiva. Então, é uma coloração que não camufla com o ambiente, mas ela confunde a visão do predador, né? Dificulta que esse predador detecte a presa. Então, os consumidores vertebrados, que são em maioria os predadores, né? Eles apresentam uma retina que é estimulada com contorno, imagens de contorno. Então, um contorno escuro delimitando uma área mais clara. Vejam, né? Dois tipos de borboletas. Essa daqui com um contorno escuro das asas, né? Que dá para a gente ver bastante a delimitação do corpo do indivíduo, e essa daqui com padrão de coloração do tipo disruptivo, em que muitas vezes a gente não consegue saber onde começa e onde termina o indivíduo, né? Então vejam só, exemplos de coloração disruptiva, né? Essa perereca aqui, a gente tem a definição, né? Porque, claro, nós temos uma foto aqui também, uma visão um pouco diferenciada dentro das visões dos vertebrados, né? Mas a gente tem uma condição que permite aí ao indivíduo, né, não aparecer, não destoar do ambiente. É um padrão de coloração que se camufla, né, que ajuda na camuflagem do ambiente. Ou no caso de zebras, por exemplo, vocês imaginem um leão aqui
né, querendo caçar e focar em uma das zebras. Ele tem dificuldade, por conta desses padrões de listas, em entender quando começa um indivíduo e quando termina outro, né? Então, quando o indivíduo começa e termina, qual é o indivíduo inteiro? Então, é um tipo de coloração que, numa corrida, por exemplo, de uma manada, acaba confundindo o predador, né? Então, os olhos dos vertebrados, eles têm essa preferência por contraste, né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui só para vocês verem como isso é do nosso cotidiano, né? Não é só assunto de ecologia. Então, aqui um olho sem contraste, e olha só, né? Um olho com contraste. Então, os vertebrados, eles priorizam o contraste para enxergar melhor, para definir melhor as formas, né? E isso é utilizado até no dia a dia, as mulheres se maquiam, né? Então, utilizam aí contornos escuros para os olhos que dão o delineamento, né? Deixam o olho delineado, utilizam sombra, passam a sobrancelha mais escura, dá um contraste maior, né? Então, a diferença do olhar, né? Como a gente percebe como mamíferos, como vertebrados, né? A delimitação melhor quando existe um contorno escuro ao redor da estrutura, né? Como acontece com os predadores de um modo geral, tá? Coloração de advertência, o aposematismo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? É que eu achei que tivesse ouvido. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ah, então tá bom. Então, coloração de aposematismo, que é chamada de advertência. Então, os organismos, eles se sobressaem da paisagem, com colorações com vermelho, preto, branco, azul, né, como essa perereca aqui. Então, eles anunciam a sua impalatabilidade, né? Então, eles não são palatáveis, eles são ruins. E eles falam assim: se você quiser me consumir, tente, mas você não vai gostar, né? Ou então, eles, com essa coloração de aposematismo, também denunciam as suas defesas químicas, né? Eu posso ser tóxico, você vai encarar? Né? Então, é aquela coloração de advertência, que está advertindo um potencial consumidor de que o recurso, ele, né, como recurso, não é uma boa ideia, tá? E esse tipo de coloração de advertência é bastante eficiente, né? E muitas vezes acontece na natureza alguns tipos de interação bem interessantes, que nem o das borboletas monarcas, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas essa daqui é uma ave, né? Ele é um aprendiz ainda, então uma ave jovem, e ele consome insetos e ele encontra uma borboleta monarca e consome ela, né? E minutos depois ele tem taquicardia, né? E passa mal, vomita a borboleta monarca e passa bem mal, quase morre. As borboletas monarcas, né? Elas apresentam uma toxina que causa taquicardia, né? Em aves e mamíferos e são até potencialmente fatais, né? E fazem o indivíduo passar bastante mal, né? Então, aquela ave que experimentou a borboleta, ela nunca mais vai consumir uma borboleta com esse padrão de coloração, né? Porque ela aprende e ela aprendeu que as borboletas laranjas com rajado preto, né? E pontinhos brancos aí, elas são venenosas, elas vão causar uma intoxicação, né? Então, algumas espécies palatáveis, né? Que são aquelas que são gostosas, que na verdade, se essa ave tivesse consumido uma espécie dessa, né, ela não teria passado mal e ela teria consumido uma segunda, uma terceira, elas imitam as não palatáveis. Então, essas daqui, né, num mimetismo que a gente chama de batesiano, elas imitam aquelas que são venenosas, né, que são tóxicas. E aí elas acabam se beneficiando do aprendizado do consumidor. Vocês podem pensar assim, bom, mas do ponto de vista de indivíduo, aquela borboleta ela foi consumida, né? E ela fez o indivíduo passar mal, mas ela morreu. Mas todas as outras borboletas da espécie ou da população, elas não vão mais correr o risco daquela ave em específico de predá-las, né? As borboletas monarcas, elas são muito numerosas, assim, centenas de milhares.
e uma ou outra acaba morrendo, né, porque acaba servindo aí de exemplo para o aprendizado dos predadores, mas, de um modo geral, a maioria sobrevive, né, e assim a população sobrevive. E algumas delas, né, elas entram nessa de imitar, né, aquela que não é, aquela que é venenosa para que elas se beneficiem desse processo. É claro que se a ave consumir essa daqui, ela vai tentar de novo até encontrar uma que seja venenosa e aí ela nunca mais vai querer consumir uma dessas. Então, o mimetismo batesiano, né, porque imita, e quem escreveu foi Bates, e temos também o mimetismo milleriano, né? Então, nesse caso, os organismos palatáveis, eles compartilham um padrão de coloração de advertência, que reúne, né, a coloração aposemática com o fato de serem venenosos, formando esses complexos de mimetismo, né? Então, espécies são tanto modelo quanto imitador, né? E uma família inteira, ó, a ninfálide de borboletas, tem esses padrões de coloração laranja e preta, né? Algumas são espécies não palatáveis, né, que intoxicam, e outras simplesmente seguem o mesmo padrão, porque evolutivamente elas tiveram sucesso seguindo esse padrão, né? Então, Milleriano por causa de Miller, tá? Então, o mimetismo aí de complexos de espécie. Bom, existem outras defesas morfológicas ou comportamentais, né? Então, aqui, morfológicas, os espinhos urticantes de lagartas, né? Ou espinhos de um porco-espinho que está impedindo, né, ele de ser devorado aí por um felino, né? O tipo de defesa de comportamento dos peixes baiacu, né? Então, quando um predador chega, o peixe se expande, né? Infla e vira uma bola de espinhos, né? E isso afugenta um potencial predador. Ou, né? Os saltos de gazelas, por exemplo. Então, o indivíduo está correndo e o predador está correndo atrás. De repente, ele salta e muda de posição, né? Ou muda sua direção. E isso confunde o predador, né? Às vezes esses saltos fazem com que o predador perca do foco, né, o indivíduo, tá? Existem, claro, não só os animais, mas também as plantas, elas têm adaptações, porque as plantas, elas geralmente não consomem, não são consumidoras, mas elas são recurso de muitas espécies, né? E existe aí essa batalha bioquímica entre as plantas e os seus consumidores herbívoros, né? Então, defesas em plantas, alguns animais, eles selecionam tecidos específicos das plantas para consumir, com alto teor nutritivo. E em resposta, né, evolutiva, muitas plantas elas reduzem a qualidade nutricional dos seus tecidos, tornando eles menos atrativos para essas espécies, né? Ou então produzem compostos secundários. As plantas têm um metabolismo secundário incrível, né, na produção de compostos. Muitos dos nossos fármacos, nossos remédios, são, na verdade, derivados, frutos aí extraídos de compostos secundários de plantas. Existem também, né, além desses, toxinas, resinas, gomas, que impedem, né, ou que reduzem a palatabilidade da planta por aquele determinado grupo de consumidor. E também a defesa física, né? Então, espinhos, como um cacto aqui, ou então revestimentos duros de uma semente que impedem que essa semente seja digerida no intestino, no trato digestório de um vertebrado, por exemplo, são aparatos ou adaptações que impedem, né, a herbivoria ou então permitem a sobrevivência das plantas. Considerando a relação dos parasitas, né, como consumidores e as adaptações, né, então existem desafios para o parasita, como os hospedeiros, eles têm mecanismos para detectar o parasita e para destruí-lo, né? Claro que tem, porque a gente também tem essa evolução da relação. Se existe algo que está contaminando, né, o que está parasitando, existe a resposta do hospedeiro, na mesma relação evolutiva que existe entre consumidor e recurso, né? E formas que evitam, então, essa destruição do parasita é a dispersão de um hospedeiro para outro, né? Então, por exemplo, um cachorro, quando ele está coçando a pulga, ele acaba arrancando ela do pelo e ela pula para outro hospedeiro ou para o ambiente até encontrar um outro hospedeiro, né?
E nessa relação existem complexas histórias evolutivas de parasitas, né, que envolvem diversas interações com seus hospedeiros. Então, a gente tem no hospedeiro um sistema imune, de um modo geral, bastante competente, que vai, ou que está sendo atacado, né, não atacado, mas que está sendo testado o tempo inteiro por bactérias, parasitas, poluição, toxinas, fungos, vírus, né? A gente está vivendo uma pandemia viral agora. Então, existe um equilíbrio entre as populações de parasitas e hospedeiros. A virulência do parasita versus a defesa do hospedeiro. Eu vou contar rapidamente uma história. Então, no começo da pandemia do ano passado, eu estava conversando com a minha esposa, ela é biomédica, né? E eu falei para ela assim: eu acho que logo mais melhora a situação, porque os vírus, de um modo geral, na verdade, na ecologia, né, a gente tem que a virulência de um parasita, e o vírus da Covid-19 é um parasita do ser humano, né, ela diminui com o tempo, porque não é interessante para o parasita matar todos os seus hospedeiros, principalmente um parasita obrigatório, né, no caso dos vírus. Então, eu falei para ela assim, a virulência vai diminuir com o tempo, né, cepas menos virulentas, menos mortais vão surgir. E ela falou assim: olha, nem sempre é assim que acontece, porque algumas vezes a virulência aumenta. E de fato, né, olhando para o lado ecológico, a gente pensa, se a virulência aumenta e as pessoas morrem mais rapidamente com a doença, então menos chance essas pessoas que morrem mais rapidamente têm de espalhar esse vírus. Logo, o espalhamento dele, né, fica retido, fica preso a um determinado local e ali some, né? As pessoas morrem e acabou. Mas não é o que acontece no dia a dia hoje, né? Primeiro porque a gente é globalizado, é interligado. E segundo porque a virulência, né, das cepas novas, por exemplo, de Covid, elas surgem e elas conseguem contaminar melhor as pessoas, é, e essas pessoas estão espalhando, né? Então, ao mesmo passo que se torna mais mortal ou mais precisa a interação, né? A gente tem, algumas vezes, um aumento da virulência ao invés da diminuição. E isso, né, se tornou bem realidade aí nessa pandemia que a gente vive. Então, o sistema imune, ele pode reconhecer e inativar parasitas, e é a função dele, né? A gente busca sempre trabalhar com o sistema imune, no caso de viroses, né, utilizando vacinas muitas vezes, porque medicamentos são pouco eficientes contra viroses, né? Mas os parasitas, eles podem driblar essa resposta do sistema imune, como acontece, por exemplo, com o vírus da AIDS, né? Então, a gente até hoje não tem uma vacina, embora hoje em dia tenham tratamentos aí mais eficientes, né? E estamos próximos aí do fim. O vírus muitas vezes, ou os parasitas muitas vezes conseguem driblar esses mecanismos do sistema imune, né? Então, aqui, produção de fatores químicos de supressão do sistema imune, no caso da AIDS, por exemplo, né? Ou então, produção de revestimentos com proteínas similares às do hospedeiro. Então, no caso do esquistossoma, aqui um esquistossoma mansoni, que causa esquistossomose ou barriga d'água, né? Esse daqui é o macho e esse daqui do meio é a fêmea, ó. Vivem lá no sistema porta-intestinal, dão aquele inchaço, né? O edema da barriga, por isso chama barriga d'água. Esses vermes, eles estão em contato direto com o sistema sanguíneo e da mesma forma com bactérias e vírus, né, as células de defesa elas vão atuar contra vermes também. Mas esses vermes têm um revestimento de proteína que é muito similar com o do hospedeiro, e aí acabam que confundem muitas vezes o sistema imune e não são atacados de maneira eficiente, né, em um organismo multicelular muito mais difícil de ser nocauteado do que os unicelulares, né? Ou então através de uma contínua alteração do revestimento com novas proteínas, como acontece no tripanossoma, né? Tripanossoma cruzi, que causa doença de Chagas, não tem cura até hoje, porque ele sempre está alterando o revestimento de proteína da sua membrana, né? Contaminando células, se reproduzindo nas células,
tem um aspecto de parasita bastante parecido com o vírus, né? Embora eles tenham a capacidade de se reproduzir, eles são intracelulares dentro das células que eles se reproduzem, e eles acabam, né, sempre trocando esse revestimento proteico, e isso impede uma eficiência do sistema imune. Ou quando a gente pensa em ciclos de vida mais complexos do ponto de vista do parasita, né? Então, no caso de tênis, por exemplo, que tem que consumir, tem que estarem presentes aí no ser humano, e aí o ser humano vai pôr milhares de ovos, né, junto com as fezes, para um ou outro conseguir chegar ao hospedeiro intermediário. Então, sistemas de vida com ciclos complexos acaba, assim, dificultando um pouco a relação, ou o estabelecimento da relação específica, né, de consumidor-recurso, ao mesmo tempo que também favorece aí o desenvolvimento de outras adaptações para que essa interação aconteça, para que o ciclo se complete, por exemplo. Bom, deixa eu ver aqui. Sim, 9,54. Então, agora nessa parte, a gente vai entender um pouco da dinâmica populacional do consumidor, né, dessa interação consumidor-recurso. E para isso, a gente precisa entender ou tentar responder duas questões fundamentais, né, que são elas. Os consumidores, eles reduzem a taxa das populações de presas significativamente abaixo da capacidade de suporte estabelecidas pelos recursos da presa, ou seja, se a gente voltar no nosso conhecimento lá da aula, tem o crescimento, né, e populacional, e esse crescimento ele atinge um ápice ou um número que é a capacidade de suporte do ambiente, aquela constante K, né? Será que a interação dos predadores sobre as presas vai limitar ou vai diminuir essa população de presas abaixo da capacidade de suporte K? Essa que é a pergunta, né? Ou então, a pergunta 2, as interações consumidor-recurso causam flutuação nas populações independentemente das variações no ambiente? Se a gente pensa assim, bom, existe a interação consumidor-recurso, presa-predador. Será que essa interação, ela acontece independente do que acontece no resto do ambiente? Será que ela que vai delimitar ou delinear quais vão ser as quantidades de indivíduos que vão nascer e que vão morrer nas duas populações? Pensando na flutuação populacional, né? Então, a gente tem ciclos populacionais de predadores e suas presas, né? Que podem estar altamente sincronizados. Então, nesse estudo de 24 aqui, de Charles Elton, né? Ele estudou as populações de lebre da neve e de lince na floresta boreal lá do Canadá. E ele observou ao longo dos anos, olha só, né? Que existiam flutuações na população de lebres, seguidas de flutuações na população de linces. Então, aqui, o número, né, ó, de lebres e também o número de linces, tá? Aqui de uma escala menor, né, porque predadores têm menor número. Aqui em uma escala maior, e ao longo do tempo, ó, em azul, a gente observa uma flutuação da população de lebres, seguida de uma flutuação da população de linces. E outros ciclos foram observados, né, ao longo dos anos, aí, ao longo dos estudos, e esses ciclos, né, nas populações de grandes herbívoros, como é o caso da lebre da neve, né, de ratos almiscarados, de perdizes, tem duração de 9 a 10 anos. Então, isso significa o quê, né? Que a cada 9 a 10 anos existe um aumento do número de indivíduos na população de lebre e uma diminuição, seguido novamente por um aumento no número de indivíduos na população e uma diminuição. E esses ciclos aqui, eles acontecem a cada 9 a 10 anos, no caso das lebres e também dos lince, né, dos predadores, e em ciclos menores, algumas vezes, quando, né, de menores indivíduos, ou de pequenos herbívoros, como ratos, né, e outros predadores, como raposas. Então, a gente tem ciclos aí mais longos, né, de 9 a 10 anos, ou ciclos mais rápidos de 4 anos.
E por que que isso acontece, né? O que causa esses ciclos de flutuação populacional na interação consumidor-recurso? Existe um retardo do tempo, né? Então, o predador, ele consome a presa e reduz o seu número. Então, claro, né, o consumidor está consumindo a presa, está diminuindo o número da população de indivíduos, né, o número de indivíduos na população. Com menos presa disponível, porque diminuiu já que ele comeu, né, a população de predadores ela também é reduzida. Porque, claro, se existe aí um decréscimo do tamanho da população de alimento, né, de recurso, logo vai haver um decréscimo da população de predadores, tá? E com a redução da diminuição com a redução da população de predadores, né, que acontece, ocorre o quê? A pressão seletiva de predação, ela diminui. Logo no ambiente voltam a ter condições favoráveis para que a população de recurso, no caso aí do exemplo a lebre, volte a crescer novamente. E aí, com mais presas, com mais lebres no ambiente, a população de predadores aumenta novamente e formam esses ciclos, tá? Para a gente entender como isso acontece em um modelo matemático, né, existe o modelo de Lotka-Volterra, que pegou aqueles modelos de crescimento populacional, de dinâmica populacional, e inseriu essa relação das flutuações de interações consumidor-recurso, ou seja, presa-predador, né? Então, esse modelo matemático, ele vai utilizar essas flutuações para explicar, né, ele explica, na verdade, essas flutuações entre consumidor-recurso. Para isso, então, calcula-se a taxa de variação na população de presas e na população de predadores, como se cada uma fosse influenciada pela abundância da outra. Ou seja, né, a taxa de natalidade do predador, número de predadores nascendo, aumenta quando o número de presas aumenta, porque tem mais recurso, tem mais comida, logo, né, aloca-se mais recursos para reprodução, nascem mais predadores. E a taxa de mortalidade de presas, ela aumenta quando o número de predadores aumenta. Então, tem mais predadores, a chance de morrer é maior, de virar o recurso, né, de virar alimento do predador é maior, então aumenta a taxa de mortalidade das presas. Pensando agora na população de presas. Então, na ausência de predadores, a população de presas ela aumenta exponencialmente, né? Lembra lá do crescimento exponencial? Era dn sobre dt igual a Rn, né? Então, n era o número de indivíduos, lembra da população? Aqui a gente substitui o n por v, porque a gente chama, né, o número de presas de vítimas, então virou o vzinho de vítima. Então, o crescimento das presas, da população de presas, na ausência de predadores, é igual ao crescimento exponencial. Então, a taxa de crescimento exponencial vezes, né, o número de vítimas aí de presas presentes na população. Na presença de predadores, as presas elas são removidas da população a uma taxa que depende do encontro com os predadores e que, por sua vez, depende da eficiência de captura do predador, né? Então, essa taxa de eficiência e de captura da presa pelo predador é chamada de C. Então, C de captura, né? É uma taxa de eficiência. Então, o predador encontrou a presa e ele conseguiu capturar, essa é a taxa de eficiência que ele tem, né? A taxa de consumo de presas, né? Então, via de predação, na presença de predadores, será essa daqui, CVP. Então, C é a eficiência de captura do predador, P é o número de predadores que está lá no ambiente e V é o número de vítimas, porque essa taxa de consumo de presas vai depender diretamente do número de presas que o predador vai encontrar. Então, a número de predadores, a taxa de eficiência de captura das presas pelo predador e o número de presas é o CVP, né? Então, captura, vítimas, predadores é a taxa de consumo de presas. E se a gente incluir esse termo na equação do crescimento exponencial, então a gente tem aqui o crescimento da população de presas, né? dv sobre dt é igual ao crescimento exponencial menos, né, a taxa de captura de vítimas pelos predadores, que é a taxa, então, de predação.
Já na ausência de presas, né, a população de predadores ela declina exponencialmente, porque a gente está falando que na ausência de presas significa que não tem alimento. Se não tem alimento e a gente tem 100 predadores, esses 100 vão declinar exponencialmente e vão morrer de fome, né? Então a gente tem que a taxa dP sobre dt é igual a menos dP, em que d, né, é a taxa de mortalidade, de death, né? E é negativa porque há um declínio da população, visto que não tem recurso, visto que falta alimento. A gente está nesse momento considerando a ausência de presas no ambiente, só tem predador. Na presença de presas, né, a taxa de natalidade dos predadores ela é dependente da taxa com que as presas são consumidas. E que taxa que é essa? É aquela mesma que a gente usou lá no modelo das presas, né? Em que CVP é igual, aqui ó, a captura das vítimas pelos predadores. Essa daqui é a mesma taxa que está influenciando na dinâmica da população de presas, que também vai influenciar na dinâmica de população dos predadores. E, além dessa, né, a eficiência do predador em transformar o alimento em prole. Por quê? Nem toda presa que ele consumir a essa taxa CVP, ele vai conseguir alocar em um filhote, né? Ele vai ter que usar parte desse recurso para sobreviver. Então, existe aí, multiplicando essa CVP, uma outra taxa, que é a taxa A aqui de eficiência. Quanto de energia que ele precisa obter através da captura de presas para que ele consiga alocar em um filhote, em uma prole, né? Então, a gente adiciona essa taxa de captura de presas pelo predador, né, está associado ao número de presas e ao número de predadores, a taxa de captura e também a taxa de eficiência da alocação desse recurso para o nascimento de novos predadores. E desse a gente subtrai aquele declínio exponencial. A gente está interagindo, né, incluindo a interação interespecífica consumidor-recurso, dando o recurso, no caso as presas, para os predadores. Então, olha só, para a população de presas, que a gente tem dV sobre dt é igual a RV menos CVP, né? Quando o RV, que é o crescimento exponencial das presas, for maior que o CVP, ou seja, que a captura das presas pelos predadores, isso é a mesma coisa que dizer que o número de predadores é menor do que a razão da taxa de crescimento exponencial sobre a eficiência de captura. Isso significa o quê? Que a população de presas ela aumenta quando, né, o número de predadores é menor do que a razão entre a taxa de crescimento exponencial e a eficiência de captura das presas por esses predadores. Quando P é igual a essa razão de crescimento sobre a eficiência de predação, a população ela está em equilíbrio. Então, dV sobre dt é igual a zero. Significa o quê, né? Que nesse ponto de equilíbrio, a gente tem um número de predadores influenciando o número de presas, no sentido de que se nasce uma presa, outra morre, né? O número ele permanece mais ou menos constante, embora em um equilíbrio dinâmico, tá? E para a população de predadores, a gente tem dP sobre dV é igual a ACVP, que é então, né, a taxa de captura de vítimas pelos predadores multiplicado pelo coeficiente de alocar recursos na reprodução, no nascimento de novos predadores, menos o declínio populacional caso não existissem as presas para os predadores. Então, quando o ACVP é maior do que o DP, ou seja, né, o número de predadores, isso significa que o número de vítimas é maior do que, né, a taxa de mortalidade sobre a taxa de captura de presas vezes a sua eficiência
em alocar esse recurso capturado para a reprodução. Nesse caso, a população de predadores aumenta. Quando o número de vítimas, né, de presas, ele for igual ao número da taxa de mortalidade dos predadores sobre a eficiência de captura e de alocação desse recurso capturado na reprodução dos predadores, significa que a população está em equilíbrio. Então, o dP sobre o dt é igual a zero, tá? Quando a gente tem, né, numa situação natural, uma interação consumidor-recurso, presa-predador, a gente tem uma dinâmica, claro, e é por isso que formam aqueles ciclos que a gente viu lá do lince da lebre e de outras interações. Então, nesse caso aqui, vejam nesses exemplos, né? Então, o número de presas, o V, né, o número de vítimas no eixo X e o número de predadores no eixo Y. Veja que quando o número de predadores é alto aqui nesse gráfico A, as populações de presa diminuem nessa região, porque o número de predadores é muito alto, a taxa de predação é muito alta. Quando o número de predadores é baixo, olha só, aqui nessa região do gráfico, a gente tem o quê? Um aumento da população de presas, porque tem menos predadores ou poucos predadores e as presas elas conseguem sobreviver mais e se reproduzir mais. Nessa interface, a gente tem a razão, né, de taxa de crescimento sobre a taxa de captura, que é uma interface, um equilíbrio em que não tem um número muito grande de predadores e nem um número muito pequeno de predadores. A influência aqui, né, da taxa de crescimento, ela é zero, tá? Porque o número de indivíduos que nascem é parecido com o número de indivíduos que morrem, seja por predação ou por outra razão, tá? Nesse outro gráfico da figura B, mais uma vez, né, número de presas e número de predadores. Se o número de presas é baixo, ó, aqui no eixo Y, a gente tem o quê? Populações de predadores diminuem. Por quê? Tem poucas presas, pouco alimento, logo as populações declinam. Se o número de presas é mais alto, a gente tem o quê? Um aumento do número de predadores, porque tem bastante alimento no ambiente. Então, tem bastante presas, um aumento do número de predadores. Aqui nessa interface, a gente encontra a razão, né? Taxa de mortalidade sobre a taxa de captura vezes a alocação na reprodução, em que o crescimento populacional, né, da população de predadores é zero. Ele não é influenciado ou atinge um equilíbrio entre aí o número de indivíduos de presas disponível naquele ambiente, tá? Então, combinando as mudanças em ambas as populações, né, de presas e de predadores, a gente tem uma trajetória populacional conjunta que segue aí num ciclo anti-horário, né, que a gente chama de isócronas aí de equilíbrio predador-presa. Então, presas e predadores diminuem, né? As presas aumentam porque os predadores diminuíram logo em seguida. Quando as presas estão aumentando, os predadores começam a aumentar logo em seguida, né? Então, presas e predadores aumentam e depois predadores aumentam e presas diminuem, levando aí a diminuição de presas e predadores e um novo ciclo. Se a gente pegar, né, essa relação e colocar ela num gráfico, é exatamente isso que a gente observa, né? Então, períodos em que há um crescimento do número de presas, porque o número de predadores é baixo, seguidos, né, por um crescimento do número de predadores, visto que o número de presas começa a aumentar, né, até atingir esse ponto de inversão, em que a pressão de predação aqui ela é alta e impede que as presas continuem crescendo num crescimento exponencial. Isso regula o tamanho. Isso regula, perdi aqui, o tamanho da população de presas, né? E começa a diminuir, visto que o número de predadores continua a aumentar, né? Até que chega num ponto em que as presas diminuem e
o número de predadores começa a diminuir também, porque já não tem mais alimento suficiente. Nesse ponto aqui de inversão, né, a gente tem uma queda no número de presas, seguida por uma queda do número de predadores. Quando chega num ponto determinado, esse número de predadores se torna mais baixo e isso permite uma retomada do crescimento da população de presas, seguida depois de uma retomada de crescimento da população de predadores. E é por isso que a gente tem ciclos, né? Esses ciclos de equilíbrio dinâmico de crescimento populacional na interação consumidor-recurso. Então, claro, esse modelo de Lotka-Voltaire, ele ignora outros fatores que podem estar influenciando na dinâmica dessas populações, né? Que tipo de fatores? A presença de competição interespecífica, ou então de competição intraespecífica. Os predadores, eles brigam entre si e se matam, ou se machucam, ou afugentam outros predadores para disputar aquele recurso. Ou então as presas, elas também têm uma competição por espaço, por território, por é, parceiro reprodutivo ou por alimento. A presença de outros predadores ou de outras presas, a escassez de recursos para as presas, né, para que elas cresçam exponencialmente, a saciedade dos predadores, que varia com as espécies, né. Então, em síntese, a gente tem o quê? Predadores e herbívoros, consumidores, portanto, né, eles podem limitar a abundância das populações. As populações de consumidores e de recursos, elas flutuam em ciclos regulares, que foram aqueles ciclos que a gente observou, né, de aumento de um e aumento consequente do outro, depois diminuição de um e diminuição do outro. A predação e a herbivoria, elas favorecem a evolução de defesas, né, químicas, físicas, comportamentais, e isso é um aspecto mais evolutivo, né, então uma seleção aí de longo prazo. E as interações parasita-hospedeiro, elas estão associadas com as adaptações do parasita para que consiga utilizar desses recursos do hospedeiro vivo ainda, né? E dos mecanismos de resistência dos próprios hospedeiros que também tentam aí se livrar desses parasitas que estão consumindo parte de sua energia. Então, a aula de hoje era isso, né? A leitura complementar são esses dois capítulos, 14 e 15 do nosso livro base. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Gostaria de saber se vocês têm dúvidas. Alguma dúvida, gente? Professor, tenho duas dúvidas, né? A primeira amanhã já vai ter teste de novo? Tá, não vai. Essa Não? semana não vai ter, porque eu dei essa aula que é referente à semana passada, tá? Então, Uhum. a aula dessa semana, que é sobre comunidades, que aí vai ter teste, eu ainda vou gravar a videoaula, vou tentar gravar ao longo dessa semana e vou liberar para vocês, né? Quando eu liberar, aí eu libero o teste também. Ah, tá, tranquilo. Nesse momento, a priori, vocês podem focar no trabalho, né? Porque a Luísa já deu feedback para vocês dos trabalhos, das avaliações, com comentários, sugestões. Então, esse é o exercício da semana. Certo. Então, aí a segunda pergunta também, né? Que era do trabalho. Eu mandei para você, acho que foi hoje ou ontem, né? E aí você pediu para mandar o texto atualizado, assim, em Word, tô mandando agora, né? Tá. Aí já fica meio que não precisa mais entregar no dia 13, fica, tipo, tranquilo, assim. Na verdade, eu até vou deixar Aham. essa informação para vocês, né, gravada aqui para o pessoal que não está presencial, que é importante sua pergunta, né? Então, a gente fez a primeira leitura, né, deu feedback para vocês, e aí vocês vão trabalhar para melhorar e aprimorar, né, terem as ideias aí de imagens. Se vocês quiserem me devolver, se eu tiver ainda mais alguma colocação ou comentário, eu devolvo mais uma vez para vocês, tá? Uhum. Mas a partir do momento que a gente fala assim, não, tá ok agora o trabalho,
aí não precisa mais se preocupar com a data. Porque eu deixei a data de até dia 23, né? Mas se quiser entregar antes ou fazer as correções e já encaminhar para saber se está tudo ok, eu acho até melhor, na verdade, porque aí a gente já vai trabalhando ao longo desses dias para a própria publicação pela Aurora, né? Porque ainda demora um pouco para os meninos criarem a arte e tudo mais. Né? No Uhum. seu caso, eu pedi o seu texto em um Word, porque eu queria fazer mais alguns comentários ainda, Ah, tranquilo. tá? É Mas que. daí não se preocupe também, Uhum. assim, porque o prazo é até dia 23, né? Então, não se preocupe. Certo. Não, de boa, então eu já mandei. Tá, legal. Eu, eu tô pensando agora, né? Tipo, uma pergunta dúvida da aula mesmo, né? Você comentou de mimetismo, né? Das borboletas monarca, né? Funciona também isso para as corais e as corais falsas, sabe? Tem aquela cobra que imita a cobra coral, ela não tem veneno. Isso. Isso funciona. Na verdade, é meio complexo de entender, né? Mas está mais associado com o mimetismo milleriano, que é o complexo de espécies que mimetizam um padrão de coloração. E algumas são venenosas, outras não, né? No caso das corais, que são da família Lápide, são todas as serpentes da família Lápide são venenosas, muito venenosas, né? Com uma toxina muito potente. Uhum, E no caso das falsas corais, elas são de outra família, que são colúbride, né? Mas você vê que evolutivamente ah, as que foram selecionadas foram as que tinham um padrão de coloração iguais da outra família, né? Da família Lápide, porque são venenosas e possivelmente menos predadas por conta do seu veneno, né? uhum. Então Então fica funciona mais assim, é o mesmo sistema, né? É um mimetismo milleriano, porque é um veneno. complexo de espécies, né? A gente não tem uma única espécie de falsa coral. E o termo próprio coral, né? Existem algumas espécies de cobra coral, né? É bem legal também, por Entendi, conta do professor. padrão de coloração. Tá certo. Entendi. A ideia é, se você virou uma, não pegue, porque pode ser verdadeira. É, melhor não arriscar. As cobras corais, elas têm toxinas muito potentes e elas causam, assim, falência renal muito fácil nas pessoas, porque tem um composto hemolítico, né? E aí, como ocorre hemólise, as células sanguíneas, elas se quebram, acumula tudo nos filtros, nos glomérulos filtrantes dos rins e leva à falência renal. Então, muito cuidado, né, com serpentes. Bom, tem umas outras perguntas aqui no chat, deixa eu ver aqui. Gustavo, esse livro, A Economia da Natureza, ele está na biblioteca virtual da UFABC. Então você consegue acessar o livro por lá, né? Então você faz o login na biblioteca virtual com o seu login de e-mail de aluno e aí você consegue acessar. Eu não sabia que estava disponível, por isso que eu tinha liberado alguns capítulos, mas como está disponível, a qualidade é até melhor, na verdade, porque é o e-book original mesmo, né? E então, assim, é só olhar o fim da aula para saber quais são os capítulos os quais eu me baseei a apresentação, tá? Ah, Tayana, é assim, né? Então, o trabalho, não sei se é isso que você está perguntando, mas o trabalho, ele envolve uma publicação do Instagram, né? Que é baseada em fotos e uma descrição de 2.000 caracteres, 2.200 caracteres. Então, o texto que vocês me apresentaram foi o esboço, né? A primeira versão dessa publicação. Agora, a ideia para a ilustração vai partir do texto que vocês criaram para a gente conseguir chamar a atenção do público. Por que que a gente precisa ilustrar esse texto, né? Primeiro, porque no Instagram é muito mais foto do que o escrito em si, que vai chamar a atenção. E segundo, porque a ideia de ilustração traz aí por trás
como você consegue fazer uma comunicação visual acerca daquele conhecimento que você escreveu lá no texto, que resumiu, na verdade, porque 2.200 caracteres é um resuminho, né? Então, é assim, a ideia para a imagem é que você não precisa fazer a imagem no Adobe ou no, como chama? Não é Paint, é Photo Paint, não é? É no... Porque tem programas de produção de imagem. Hã? É o Photoshop, falaram ali. Isso, Photoshop, obrigado. Você não precisa criar, porque quem faz isso é o pessoal do Aurora. Você precisa dar a ideia para eles. Então, você descreve como você pensou na imagem. Porque aí eles vão pegar a sua descrição e vão falar assim, bom, então a gente pode criar desse jeito. Porque eles têm uma paleta de cores específica, eles usam um programa específico para a criação das imagens, e se vocês entrarem no perfil deles, todas as postagens elas têm o mesmo padrão, porque é o padrão do grupo, é o padrão do trabalho que eles fazem. Então, a gente não consegue, né, chegar a esse padrão do jeito que eles gostariam. Então, a gente contribui com a ideia e com o texto, e aí eles criam a imagem em cima. Ah, então até o dia 23 eu mandaria, por exemplo, o texto já corrigido e colocaria a ideia de imagem. No postal poderia Isso. ser, sei lá, por exemplo, o nosso tema é o da Floresta Tá. Amazônica, né? A questão do ar-condicionado e tal. E aí, fazer uma ideia assim, e só escrever lá em algumas linhas, e aí eles que vão cuidar disso. Eu não tinha entendido essa parte. Não, agora eu Isso, entendi. é assim Tá. mesmo. Então, é só para ter a ideia, porque às vezes a gente lê o texto e fica pensando, mas como que a gente pode melhor ilustrar, né? Então, aí você já dá uma ideia que não necessariamente vai ser a seguida, mas vai servir possivelmente de inspiração, né? Para que eles consigam criar a imagem. Entendi. Obrigada, professor. Nada, imagina. Deixa eu ver aqui outras. Então, o Vinícius perguntou aqui, né? Professor, os parasitoides mantêm os hospedeiros vivos intencionalmente ou é sem querer? Na verdade, é intencional, Vinícius. Eles se desenvolvem ao longo do tempo no hospedeiro e para eles completarem os seus ciclos, né, de muda, de equidise, né, dentro do hospedeiro, até chegar à pupa para eclodir um adulto, né? Porque a gente está falando de moscas e vespas que são insetos holometábulos, ou seja, que sofrem metamorfose, né? Então, do estágio larval até o estágio de casulo, né, ele precisa manter o hospedeiro vivo. Aí depois o hospedeiro pode morrer. E geralmente acontece no momento da eclosão do adulto. Quando o adulto emerge, aí rompe o tecido do hospedeiro e ele morre, tá? Então ele é parasitoide porque ele se utiliza de técnicas de parasitas, mas ao mesmo tempo ele não é um parasita porque ele não mantém vivo o hospedeiro, ele acaba matando o hospedeiro no fim, né? Olha, de um modo geral, o que é conhecido ou denominado de parasitoides é exatamente isso. Então, na eclosão da forma, na emergência, né, que a gente chama da forma adulta, o hospedeiro acaba morrendo, tá? Deve haver na natureza, com certeza, alguns hospedeiros mais resistentes que possivelmente sobrevivam, mas de um modo geral, não é o que acontece, né? Então, são classificados como parasitoides esses indivíduos que o estágio de desenvolvimento larval ocorre em um hospedeiro e esse hospedeiro morre ao final desse estágio de desenvolvimento quando o adulto do parasitoide emerge, né? Então, essa é a definição, tá? Claro que na biologia, às vezes, a gente dá uma definição, mas tem mil e uma exceções, né? Mas, de um modo geral, é isso, tá? Então, é isso, gente. Se ninguém tem mais dúvida, era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Queria agradecer vocês por estarem aqui, né? Me desculpar da semana passada, realmente foi uma semana bem atribulada. Mas deu tudo certo, graças a Deus. O Thor, meu cachorro, ele tá se recuperando. Ele fez 3 cirurgias, assim, uma na quinta, uma no sábado e uma outra na terça-feira. Ele tava com hemorragia
e deu tudo certo. Graças a Deus, obrigado para aqueles que mandaram vibrações positivas. A gente precisa, nesse momento, sempre pensar positivo, porque, de um modo geral, o mundo está reciclando energia, né? E a gente está vivendo já faz um ano na pandemia, todo mundo cansado, mas todo mundo juntos aqui, né? E assim a gente segue até que tudo isso passe, né? Então é isso. Obrigado mais uma vez e boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Até mais.